transtorno bipolar do humor é uma doença que ameaça a vida. É uma doença crônica, uma doença para a vida toda, uma doença que, se identificada precocemente e tratada precocemente, isto pode mudar o curso da própria doença, significando uma melhora na qualidade de vida do paciente, um retorno à normalidade ou bem próximo da normalidade. O transtorno bipolar caracteriza-se pela alternância de humor, episódios de depressão ou euforia, mania, com períodos intercalados de normalidade. Os transtornos do humor atingem mais de 20% da população em algum momento da vida. Transtornos do humor bipolar tipo 1 acomete cerca de 1 a 2% igualmente de homens e mulheres. O bipolar tipo 2 é mais comum em mulheres. A idade de início é por volta dos 21 anos. Por outro lado, nós sabemos que 1/3 dos adolescentes com doença bipolar manifestam a doença já nessa faixa etária. Não se sabe exatamente o que causa o transtorno bipolar, porém o fator genético tem merecido atenção especial. Sabemos que a doença bipolar tem um caráter familiar importante. Isto significa que o risco para parentes de primeiro grau, de probandos afetados com doença bipolar, é da ordem de 20%. E se nós encontramos ambos os pais afetados pela doença, ou em gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, esse risco sobe para 75%. E há ainda o risco de antecipação. O fenômeno da antecipação nada mais é do que o início precoce e com características mais graves nas gerações subsequentes. Ou seja, que os filhos ou os parentes, as novas gerações de indivíduos afetados pela doença bipolar tendem a manifestar a doença de forma mais precoce e geralmente o curso é um pouco mais grave. Outra característica do transtorno bipolar são as comorbidades, a co-ocorrência de outras doenças associadas. O transtorno de pânico e outros transtornos de ansiedade apresentam uma comorbidade em torno de 20,8%. E o transtorno obsessivo-compulsivo apresenta uma comorbidade variando entre 8% e 13%. É comum ocorrer a busca de substâncias, álcool, drogas ilícitas como cocaína ou calmantes, quando da ocorrência de transtorno bipolar com outras doenças. Esse índice pode chegar a cerca de 60% dos casos. A doença bipolar, ela é uma doença que tem um potencial de mortalidade elevado. Isto significa que 11% dos pacientes bipolares tentam e cometem suicídio. É uma doença potencialmente progressiva, a diferença do que se pensava antigamente. A doença bipolar tende a deteriorar o paciente, principalmente aqueles pacientes não tratados adequadamente. O curso da doença e a média de episódios estão caracterizados pela literatura. A doença ela é eminentemente recorrente. Isto significa que aproximadamente 80 a 90% dos pacientes terão o risco de apresentarem episódios ao longo da vida. O número médio de episódios por paciente é da ordem de 9 episódios ao longo da vida. Uma outra característica no curso do transtorno bipolar é que a duração do intervalo livre de sintomas, o chamado período de eutimia, tende a se encurtar ao longo da vida e diminui com o avanço da idade. Em geral, o paciente leva alguns anos para ser identificado. O tratamento adequado, em média, demora entre 8 e 10 anos para ser instituído. Daí a importância de se ter em mente o diagnóstico diferencial. O que caracteriza o transtorno bipolar do humor? Quais são as características clínicas? O transtorno bipolar do humor, como nós vimos, é uma doença recorrente, são episódios que se repetem ao longo da vida. Esses episódios podem ser episódios de euforia ou de mania, alternados ou seguidos por episódios de depressão. Esses episódios podem variar em termos de intensidade, com graus mais avançados, graus mais leves, graus mais comprometedores
e assim por diante. A mudança de comportamento, em geral, é gradual, mas pode começar de um dia para outro. Pode durar dias, semanas ou meses, se não for tratada. E nem sempre é percebida pelo paciente ou pela família. Algumas vezes os episódios são leves e eles passam desapercebidos para a família. O paciente tem a tendência de esquecer que ele teve episódios de mania ou de hipomania no passado. E muitas vezes isso dificulta a identificação e o diagnóstico do mesmo como sendo um transtorno bipolar do humor. O outro fato para confusão diagnóstica são a presença de sintomas psicóticos. O paciente muitas vezes pode apresentar ideias de grandeza, que pode se confundir com ideias delirantes, ou pode apresentar alucinações também, e isto ser erroneamente interpretado como se tratando de um quadro de esquizofrenia. Vamos ver alguns dos sintomas mais importantes do transtorno bipolar, a começar pela mania. O episódio de mania é caracterizado por um humor expansivo, exaltado. O paciente pode apresentar alegria exagerada ou irritação, impaciência, tipo pavio curto. Pode ter inquietação física e mental. Começa muitas coisas e não consegue concluir. Você se sente inquieto, agitado? Inquieto, agitado? Acho que é normal, né? Acho que é normal. Não sei se eu sou inquieto, não. Eu sinto que tem uma energia boa. Lógico, eu sinto que tem uma energia. Muita energia. Como assim? É boa a sensação? É bom porque assim, a única coisa que dá que eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e às vezes eu sinto que falta tempo para isso. Às vezes eu queria que o dia tivesse assim umas 40 horas, né? Para poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas aí acaba não dando, aí nisso às vezes me dá uma agonia, mas eu me sinto bem, sim. E tem dado tudo certo com você? Tem. Tá otimista? Tem, lógico. Eu acho que é aquelas coisas que tentam atrapalhar, eu até entendo as pessoas, né? Minha família, por exemplo, fica em cima, achando que... Por isso que eu vim aqui, mas eu peguei e falei para ela, mãe, acho que eu não tenho nada, eu vou, sabe, aquela coisa para não ficar te enchendo o saco, ficar te perturbando. Você acha que eu tenho alguma coisa? Você não acha que eu tô legal? Estamos conversando numa boa aqui? Os pensamentos podem ficar acelerados e isso se traduz em tagarelice, fala excessiva. Pode também achar que possui dons ou poderes especiais de influência, grandeza e poder. Você acha que você possui algum poder, algum dom especial, ou tem alguma missão? Eu acredito que sim, não tenho dúvida. Né? Se Deus mesmo fala que você é imagem e semelhança, eu acho que você é Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou um Deus. Né? Então, se Deus mesmo, eu acho que pregou na vida, o tempo todo, Jesus Cristo, o amor, a verdade, que aliás é o que eu tento fazer, sem discriminação, falar a verdade. Eu acho que por isso, não sei se você concorda comigo, eu acho que por isso que as pessoas são tão recriminadas. Você já reparou, todo mundo que tentou falar de verdade, de amor, como elas foram recriminadas pela vida, todo mundo fica queixando, falando, eu acho que eu sinto mais ou menos esse karma para mim, entendeu? Então por isso que eu não ligo. Podem ocorrer otimismo e autoconfiança exagerados, aumento dos gastos, endividamentos, insônia ou redução da necessidade de sono. E o teu sono, como é que tá? Meu sono eu durmo pouco, não me sinto bem. Explica melhor isso. Assim, eu vou dormir lá para meia-noite, 1h, quando dá umas 4, 5 horas eu já tô bem, durmo umas 5 horas, 6 horas no máximo, mas eu acordo bem. Mas sabe uma coisa que eu estava contando? Aliás, é a maior briga lá em casa. Aí eu peguei e falei, deixa eu ir até lá no doutor, porque quem sabe a maré fica mais fácil aqui pra mim, né? O telefone vem caro pra caramba. Pô, mas eu sinto essa vontade de pegar e conversar com as pessoas, com os amigos. E, inclusive, tem uma coisa que eu vou te contar, mas, por favor, não fala com a minha mãe, não. Eu, às vezes, até dando olhos, faço amizade com as pessoas e dou o telefone lá de casa. Já pedi até para ligar mesmo, a cobrar, porque eu acho que as pessoas, se elas precisam falar, poxa, se eu posso passar uma coisa boa para ela, por que eu não vou deixar, né? Então, aí eu falo. Falo mesmo. Eu acho que
eu me sinto bem com isso. Outra característica é um contato social maior, mais desinibido, às vezes inadequado e até com agressividade física ou verbal. A erotização também faz parte do quadro de mania, com aumento de atividade e necessidade sexual. Você é casado, solteiro, namora? Ah, eu tô sem namorar agora, mas eu sempre dou as minhas saidinhas, né? Ah, pra dizer, fico até com vergonha de dizer, eu ando meio, eu ando meio tarado mesmo, doutor. Como assim, Maurício? Ah, não sei se de um tempo pra cá, vamos dizer, eu vivo... eu acho que é normal a gente falar isso, né? Às vezes eu me masturbo 4, 5 vezes ao dia, ainda tenho vontade de transar mais, mas eu acho que não ligo pra isso não, que as pessoas estão pensando não. Mas eu fico bem. Em casos graves de mania, podem ocorrer delírios e ou alucinações. Você já teve alguma vez de ouvir coisas ou ver coisas que as outras pessoas não ouvem ou não veem? Ó, sabe uma coisa que acontece? Eu não acho que isso seja loucura, não. Eu acho até normal. Uma das coisas que acontece muito, que eu faço, mesmo porque às vezes à noite, quando eu estou sem sono nem nada, eu converso muito comigo mesmo. E eu sinto eu sinto assim uma presença, que tem alguém discutindo, conversando comigo, dialogando, e não me criticando, né? Aí me dá aquela... Eu começo a andar pela casa, eu ouço música... Porque mesmo assim, todo mundo está dormindo, né? Já é tarde, normalmente 5 da manhã, 4h30 às vezes. Aí não tem nada para fazer, eu começo a conversar, começo a ver coisas, ouço música. Aí às vezes me dá fome, eu vou, como, vejo o que está na geladeira. Sim. No quadro de sintomas do transtorno bipolar, também pode ocorrer a hipomania. O grau de aceleração psíquica é menor que na mania, com sintomas parecidos, de menor gravidade e sem sintomas psicóticos. É comum ocorrer antes ou depois de uma depressão e durar alguns dias. E agora vamos ver algumas das características da depressão. Os episódios de depressão se caracterizam por humor triste, melancólico, angústia, sensação de vazio, pode apresentar irritabilidade ou desespero, pouco ou nenhuma capacidade de sentir prazer ou alegria na vida em atividades que antes lhe fazia bem. O que está acontecendo? Ai, doutor. Tanta tristeza, doutor. Eu não tô bem, sabe? Eu tô tão diferente do que eu já fui, doutor. Como assim? Eu era tão alegre, tão bonita, tão feliz, fazia tudo. Eu era outra pessoa, doutor, dava conta de tudo. Era alegria de tudo, todo mundo adorava, me adorava. E o que você sente agora, o que isso acontece? Doutor, é um vazio, uma tristeza, uma infelicidade, uma falta de vontade de fazer as coisas. Eu não consigo mais, doutor, fazer tudo que eu fazia. Eu tento, mas eu não consigo. Outros sintomas comuns na depressão que podem ser mal interpretados: cansaço fácil, desânimo, preguiça, falta de energia física e mental, falta de concentração, lentidão no raciocínio, memória ruim, falta de vontade e de iniciativa, apatia. E seu dia a dia, como está? Eu não estou trabalhando agora. Eu trabalhava, todo mundo dizia que eu era a luz da empresa. Aí fizeram uma reestruturação tem um tempo e aí eu acabei indo embora com a reestruturação. Então eu não estou mais lá, então agora eu não estou trabalhando e para eu ser bem sincera, doutor, eu sinto que as pessoas ficam me pressionando, sabe? Que meu marido fala, vai trabalhar, Patrícia, vai, você precisa trabalhar, você precisa pensar de novo, você precisa fazer as coisas que você fazia, você precisa.
Mas eu não consigo, doutor, eu não consigo. Eu não tenho vontade. Não consigo. Desculpa, doutor, desculpa. Desculpa, não é uma vontade minha, não é. Não é má vontade, viu, doutor? Os pensamentos são do tipo negativos, repetitivos, pessimistas. Ideias de culpa, fracasso e, às vezes, de suicídio. Pensamentos ruins tem tido? Tenho. Que pensamentos, Patrícia? Eu tenho. Pensamentos. Olha, doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu não falei até hoje para ninguém porque eu tenho medo do que os outros possam pensar de mim. Mas eu já pensei em me matar, doutor. Às vezes eu fico pensando para sair disso, sabe? É tão sofrido, é tão doído ficar desse jeito que às vezes eu penso para acabar com essa história. Eu acho que ia ser melhor para o meu marido, eu acho que ia ser melhor para minha família. Acho que eu não faço mais falta. Eu não faço mais falta. Eu não sei fazer mais nada. Pode ocorrer também interpretação distorcida e negativa do presente, passado e no futuro. E ainda redução da libido e vontade de ter sexo. Como é que você se sente em relação a sexo, em relação ao trabalho, em relação à família? Doutor, meu casamento não está indo nada bem. Claro, nem eu quero, nem que meu marido... Para ele deve estar muito difícil, mas... Por mim, se ele não me procurar... Nem quando ele me procura, que ele vem, ele é até carinhoso comigo, eu tenho um bom marido. Mas não tem vontade de nada, doutor. Por mim, se ele não me procurar, eu acho melhor. Da minha parte, eu estou fechada. Perda ou aumento de apetite e ou peso também pode ocorrer. E o apetite? E o peso? Como é que tem estado nas últimas semanas? Eu emagreci. Eu era mais forte. Eu venho perdendo um pouco de peso. Eu acho que eu parei muito de comer. Eu comia muito doce, eu gostava muito, como eu disse para o senhor. Mas agora qualquer coisinha... Eu estou até com medo, porque estou percebendo as minhas roupas... Não tem mais nem roupa, sabe? Está tudo folgando, está tudo ficando largo. O armário está encostado já. Por mim, eu ficava só com uma roupa e também estava ótimo. Vou me preocupar com isso agora também. É comum também o paciente ter insônia ou dormir demais sem se sentir repousado. Você falou que está dormindo muito. Tô. E durante a noite perde o sono ou também dorme demais? Eu durmo muito, mas às vezes é meio intranquilo. Às vezes eu acordo um pouquinho, durmo. Um lado quer dormir, mas eu acho que dorme muito, fico meio intranquila. Esse sono é reparador ou você acorda cansada, assim, como se não tivesse dormido? Eu acordo muito cansada. É como se eu não tivesse dormido nada. Eu tenho muita dor aqui, na região do pescoço, do ombro. Dói tudo, dói tudo. Eu também não tenho ido mais para academia, feito exercício. Pode ser isso, não pode? Que eu não faço mais nada. Pode ser que eu tô meio paradinha. Mas dói muito. A junta, sabe? Assim, dói. Dores ou sintomas físicos difusos que não se explicam por outras doenças, como dor de cabeça e nas costas, sintomas gastrointestinais, etc. E em depressões graves podem ocorrer alucinações e ou delírios. Você já chegou a ter visões ou ver coisas que as pessoas não veem, ou ouvir coisas?
ou sentir coisas que as outras pessoas não sentem? Olha, o senhor está falando, estou me lembrando. Eu já há um tempo atrás, eu já fiquei desse jeito um pouco. Não era tanto quanto eu tô agora, mas eu já fiquei. E depois, quando eu estava bem alegre, eu vi alguma coisa, mas eu não sei explicar. Acho que era Deus falando comigo, me falando que eu era forte, falava para mim que eu era forte, muito poderosa, e que tudo isso que eu estava passando era uma provação. Só que agora me dá muita culpa, doutor. Formas clínicas. O transtorno bipolar, nós temos algumas formas clínicas. A forma chamada bipolar tipo 1, que são os pacientes que cursam com mania franca e depressão. E a forma bipolar tipo 2, onde o paciente apresenta episódios depressivos e episódios hipomaníacos. Isto é, uma forma mais leve de mania. Existem outras formas mais graves, que são a forma cicladora rápida, onde o indivíduo apresenta 4 ou mais episódios ao longo do ano. A forma mista, os quadros mistos, onde encontramos o paciente que simultaneamente apresenta sintomas depressivos e sintomas maníacos. E por último, nós temos a forma ciclotímica, que é uma forma persistente ao longo do tempo, com flutuações para depressão ou para exaltação de humor, mas que não são graves o suficiente para preencherem o diagnóstico de um episódio depressivo ou de um episódio maníaco. Vale reforçar algumas características das formas de manifestação do transtorno bipolar. Bipolar 2. Um dos problemas na identificação do bipolar 2 é que os pacientes muitas vezes não se lembram ou não identificam os episódios de hipomania como relevantes. Suicídio é um risco principalmente nas fases depressivas e é estimado em 10 a 15%. Ciclotimia. Perturbação crônica e flutuante do humor, envolvendo numerosos períodos de sintomas hipomaníacos e numerosos períodos de sintomas depressivos. Os sintomas hipomaníacos e depressivos têm número, gravidade, abrangência ou duração insuficientes e não preenchem critérios para episódio maníaco ou para episódio depressivo. Os intervalos de normalidade não duram mais do que 2 meses. A duração mínima das flutuações do humor é de pelo menos 2 anos. Exclui pacientes que apresentam episódios bem definidos de mania, mistos ou de depressão. Exclui também quadros associados a outras psicoses ou devido ao uso de medicamento ou droga ou a condição médica geral, por exemplo, hipotiroidismo. Embora algumas pessoas possam funcionar relativamente bem durante alguns períodos de hipomania, o paciente apresenta sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em áreas importantes em consequência da perturbação do humor. O prejuízo pode desenvolver-se como resultado de períodos prolongados de alterações cíclicas e frequentemente imprevisíveis de humor. Por exemplo, a pessoa pode ser considerada temperamental, de lua, imprevisível, inconsistente ou inconfiável. Episódio misto. Um episódio misto caracteriza-se por um período de tempo, mínimo de 1 semana, durante o qual são satisfeitos os critérios tanto para episódio maníaco quanto para episódio depressivo, quase todos os dias. O paciente experimenta uma rápida alternância do humor, tristeza, irritabilidade ou euforia, acompanhada dos sintomas de um episódio maníaco ou de um episódio depressivo. A apresentação sintomática frequentemente envolve agitação, insônia, alteração do apetite, aspectos psicóticos e pensamento suicida. Pode ser grave e causar prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou requerer hospitalização, ou é marcada pela presença de sintomas psicóticos. Não se deve ao efeito de substâncias, drogas ou medicamentos, ou condição médica geral,
Exemplo, hipertiroidismo. Sintomas do episódio misto podem decorrer do uso de medicamentos antidepressivos, terapia eletroconvulsiva ou corticoides. Neste caso, o paciente deve ser diagnosticado como transtorno do humor induzido por substância, com características mistas, não se modificando para transtorno bipolar. Ciclador rápido. Trata-se de uma forma de transtorno bipolar caracterizada por múltiplos episódios afetivos, isto é, 4 ou mais por ano. Geralmente, é paciente que não responde a tratamento com lítio. É mais frequente em mulheres. Em alguns casos, ocorre durante o tratamento com medicamentos antidepressivos. Em outras pacientes, alterações na função tireoidiana são encontradas. Algumas orientações que o médico deve passar com clareza para o paciente com transtorno bipolar do humor. Primeiro, nós temos que alertar o paciente sobre sua doença, o diagnóstico, sobre o curso da doença, sobre a probabilidade dos fatos, se o paciente se tratar ou se não se tratar. É importante também alertar o paciente de que o tratamento é para a vida toda, de que a natureza lhe impôs uma limitação e que essa limitação não é o fim do mundo, essa limitação tem tratamento e esse tratamento possibilita a volta a um funcionamento normal ou bem próximo do normal. Outro aspecto fundamental é orientar o paciente quanto à mudança no seu estilo de vida. A doença traz limitações e a doença exige mudanças nos hábitos de vida, como, por exemplo, um sono regular, uma quantidade de horas satisfatórias, a manutenção de um estilo de vida com diminuição do estresse, de manutenção de relacionamentos íntimos e de confidência que possam possibilitar um equilíbrio psicológico para o nosso paciente. A adesão ao tratamento é um dos grandes desafios. Em geral, cerca de 40% dos pacientes não seguem as orientações médicas adequadamente. Isto certamente se traduz em novos episódios, novas recorrências e, consequentemente, um curso mais maligno da doença. O que fazer, então? Primeiro, é importante ter um compromisso com a família e com o paciente e o seu médico para aumentar as chances de não falhar na tomada dos medicamentos. Explicar para o paciente a relação risco-benefício do tratamento, não omitir os efeitos colaterais e as desvantagens que os medicamentos trazem. Por outro lado, enfatizar que é uma forma de obter a liberdade, de obter uma melhora de 100% ou bem próxima disto.